do versículo 33 ao 37. Capítulo 12, do 33 ao 37. Mesmo sentados como vocês estão, mas com toda a reverência, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos neste instante, porque cremos, Senhor, que a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra, Senhor, é inerrante, ela é autoritativa e ela é infalível. Aqui está, Senhor, a tua palavra aberta diante de nós, nesta sessão que acabamos de ler, e sabemos, Senhor, que há ensinos para nós em toda a tua palavra. Pode ser até que nós, Senhor, na nossa limitação, não consigamos tirar da tua palavra todo o ensino que ela tem. Mas, por isso, nós te oramos e pedimos a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, neste momento de explicação e exposição da tua palavra, a entendermos o que aqui está escrito, a interpretarmos, Senhor, de forma correta, para que a tua palavra seja para nós alimento, como ela de fato é. Ó Deus amado, alimenta-nos, portanto, nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Este texto, irmãos, na verdade, ele faz um paralelo, volte um pouquinho, marca aqui, mas volta no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 19, esse texto faz um paralelo com esse texto aqui que diz assim. Na verdade, vou ler do 15. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto faz um paralelo com este outro, o texto que acabamos de ler, com o que nós vamos falar hoje. Nessa passagem de Mateus 7, os discípulos de Jesus devem testar o caráter por meio da conduta. E através da conduta e das próprias palavras daquelas pessoas, que serão os frutos dela, você vai identificar se aquelas pessoas, o caráter delas, se elas são pessoas boas ou más. Neste nosso texto é diferente. Aqui essa conduta, especialmente a fala, é quem revela o caráter do cristão. E é isso que nós vamos trabalhar agora nesta noite. Esse texto que acabamos de ler é uma continuação do que pregamos no domingo passado. Não sei se vocês lembram, mas domingo passado nós pregamos na sessão anterior, quando Jesus tinha curado um homem que era cego, mudo e endemoniado, e os fariseus e os escribas que estavam presentes acusaram-no
de que ele havia feito aquele milagre pelo espírito de Beelzebul, que era o maioral dos demônios. E nós vimos na semana passada que Jesus desconstruiu aquela acusação, culminando com a afirmação de que todo pecado ou toda blasfêmia proferida contra o próprio Filho tem perdão, mas se foi proferida contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí o Senhor Jesus quis mostrar que alguém pode até falar alguma coisa inadvertidamente, sem ter conhecimento daquilo que está falando. Por exemplo, quando alguém fala qualquer coisa sobre Jesus sem ter conhecimento, essa pessoa ela é perfeitamente passível de perdão quando se arrepender dos seus pecados. Mas quando alguém já tem conhecimento de Cristo, e aí é uma ação do Espírito Santo na vida dela, e ela se rebela contra Jesus ou contra o próprio Espírito, aí essa ação não tem mais perdão. Jesus disse que não tem perdão, porque é como se a pessoa estivesse novamente crucificando a Jesus Cristo. Então, o que Jesus está pegando esse gancho, nesta fala, nesta acusação sem sentido e absurda que os fariseus fizeram com respeito a Jesus, de que um milagre que ele acabara de fazer, ele o fizera no poder dos demônios, uma coisa sem sentido, porque é como se, o homem estava endemoniado e Jesus estava possuído por um demônio para expulsar o demônio. Então isso é uma afirmação grave. Aí é baseado nisso que Jesus vai tratar dessa questão. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus vai estabelecer um princípio com respeito àquilo que nós falamos. As nossas palavras, elas são importantes. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos aqui e que dizemos por aí. Nós já colocamos uma vez no boletim, há algum tempo atrás, um texto que dizia integridade na palavra, em que o autor ele vai colocando várias questões que, quando nós fazemos algumas delas, nós estamos quebrando a integridade da nossa palavra. Isso é uma coisa muito grave. Temos que ter muito cuidado. Porque aquilo que nós falamos é importante. Eu sei que muitas pessoas não dão a devida importância ao que falam. E por isso falam qualquer coisa. E diz, não, falei, está falado, mas não é bem assim. Então Jesus vem agora e estabelece um princípio. A nossa tradução, ela diz assim, ou fazei a árvore. É uma tradução complicada. No original está mais ou menos assim mesmo. A tradução da NVI é uma tradução melhor para o versículo 33. A tradução da NVI diz assim, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Bom, o princípio que Jesus está estabelecendo aqui é que uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Jesus está dizendo que o fruto e a árvore formam um só conjunto. Não pode ser separado. Eu não posso dizer essa árvore é boa, mas o seu fruto é ruim. Ou eu não posso dizer essa árvore é ruim, mas o fruto é bom. Não, porque essas duas coisas estão ligadas. Eu só posso olhar para aquela árvore e dizer que ela é uma árvore boa se o seu fruto for de fato um fruto bom. Se o seu fruto for ruim, ela pode até ser uma árvore muito grande, bonita, frondosa, mas ela não pode ser considerada uma árvore boa. O que uma pessoa realmente é, determina o que ela diz e o que ela faz. Essa é a grande verdade. O que uma pessoa realmente é o que vai determinar o que ela diz e o que ela faz. Uma árvore é julgada pelos seus frutos. Se o fruto está ruim, significa que algo errado está acontecendo com aquela árvore. Jesus introduz esse princípio para falar o que ele vai querer falar, porque ele está justamente
nossa mensagem, que está no versículo 34 e 35, onde Jesus faz uma acusação agora direta aos fariseus. Veja que ele diz assim, ele os chama de raça de víboras, né? Raça de víboras, isso é uma expressão que Jesus, na verdade, está dizendo que os fariseus, eles eram homens maus, eles eram pessoas más, de índole má. Pessoas que não tinham nada de bom dentro de si. E por isso o que falavam não prestava. Jesus vai e os acusa, vocês são raça de víboras. Víboras são aquelas serpentes pequenas, altamente venenosas e traiçoeiras, que sempre quando dão o bote e picam alguém, a pessoa morre. É como se aqueles homens fossem uns tipos de serpentes, mais ou menos assim. Aí Jesus faz essa acusação, vocês são raça de víboras. Depois ele diz, se vocês são maus, se a índole de vocês é má, se vocês interiormente são pessoas más, então como é que vocês vão poder falar coisas boas? Não tem como. Não tem como uma pessoa tirar de dentro de si boas coisas, quando lá dentro não tem boas coisas. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. E depois ele diz o seguinte, que aqueles homens, eles falavam acusações, como eles acabaram de fazer antes, dizendo que Jesus tinha expulsado o demônio pelo espírito de Beelzebul, porque era aquilo que estava no coração deles. Veja que Jesus diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração aqui, irmãos, para a Bíblia, é o centro da personalidade humana. Não é o órgão bombeador do sangue que nós conhecemos. Uma pessoa que tem um mau coração, segundo a Bíblia, não é alguém que está com um problema cardíaco, mas é uma pessoa que foi colocando lá dentro muitas coisas mais, elas foram juntando ali, juntando, e depois elas extrapolam. É a boca que revela o que está no coração. É isso que Jesus está querendo dizer. Quando ele diz assim, que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração, a ideia que ele quer dizer é a seguinte, é que é da abundância do coração que a boca fala, ou seja, daquilo que transborda, daquilo que sobra, do excesso. Seu coração está tão cheio, o coração daqueles homens, daqueles fariseus, estavam tão cheios de maldade, de inveja, de ira, de raiva, de ressentimento, de amargura, tão cheio dessas coisas, que estava entornando, transbordando, e então aquilo saía pela boca. Essa é a ideia que o Senhor Jesus quer dizer. O coração de uma pessoa, irmãos, é como se fosse um reservatório, um armazém. A Bíblia aqui diz aqui um tesouro, que pode ser um tesouro de coisas boas ou um tesouro de coisas más. Mas o que o homem extrai desse depósito interno que está dentro dele, seja bom, seja mal, seja precioso ou seja barato, depende do que ele está levando nesse depósito. Tudo vai depender disso. Se dentro do seu coração, se ele faz questão de abrigar no seu coração coisas boas, por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar tesouros no céu e não aqui na terra, e ele está se referindo a tesouros que dizem respeito a bênçãos espirituais, as quais estão diante de nós para que nós nos apropriemos delas, enchamos os nossos corações dessas bênçãos, dessas coisas que Deus nos dá e estão ao nosso alcance. Aí sim, esse coração vai transbordar, vai encher tanto que vai sair. E aí vai sair, vai transbordar, e nós vamos falar daquilo que está cheio do nosso coração, que são coisas boas.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se o meu pensamento, irmãos, está sendo ocupado por coisas que são verdadeiras, que são respeitáveis, coisas que são puras, que são justas, que são amáveis, louvor, virtude, se eu procuro estas coisas para ocuparem a minha mente, essas coisas vão sair da minha mente, vão descer para o meu coração e vão enchê-lo. É isto que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Filipenses. Aí Jesus vai e diz que, ele diz aqui, olha, o homem bom, como é que eu posso saber que alguém é uma pessoa boa? É pelas suas ações, né? Pelos seus atos. Quando eu estou falando aqui de bom, não estou fazendo nenhuma referência à bondade no sentido meritório, para que através dessa bondade você consiga a salvação. Mas estou falando de pessoas boas, pessoas que fazem boas ações, pessoas que são delicadas, pessoas que respeitam os outros. Estou falando das pessoas, e existem pessoas assim. Até pessoas que não são crentes, que vão por esse mesmo caminho. Jesus diz, olha, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. A pergunta que vem à nossa mente é a seguinte: mas a Bíblia não diz, pastor, que o coração do homem é mau? Diz, e é verdade. O profeta Jeremias diz que enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus conhece. O nosso coração, e aí ele está se referindo ao nosso homem como um todo, por conta do pecado, se corrompeu. E existe uma inclinação nossa, por sermos pecadores, sempre para o mal. Só, irmãos, que nós entendemos e cremos que Deus, Ele é poderoso para mudar o nosso coração. Ele transforma o nosso coração. Concordam com isso ou não? Deus pode mudar o meu coração. Na verdade, irmãos, todo crente, todo aquele que já teve um encontro com o Senhor, ele tem que ter o seu coração mudado. Se isto não aconteceu, eu não posso afirmar que aquela pessoa de fato é uma pessoa crente. Ou Deus transforma o coração das pessoas, ou elas não se converteram ainda. A maldade ainda certamente estará em nós, mas agora controlada pelo Espírito Santo. É possível o homem crente, e deve ser assim, isto deveria ser uma obrigação nossa. Termos um coração cheio de coisas boas. Isto é uma ação minha, eu é que tenho que buscar isto. Isto tem a ver com santificação, com vida cristã. Isto não tem a ver com salvação, mas com vida cristã. Aqueles que já foram salvos, a Bíblia diz que quando nós cremos, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Se o amor de Deus é derramado no nosso coração, então o nosso coração obrigatoriamente tem que mudar. Jesus está falando para aqueles fariseus que tinham o coração ainda antigo e que não houve nenhuma mudança. Há um texto também em Jeremias que o Senhor diz que isso faz parte das bênçãos da aliança, que Deus ia tirar de nós um coração de pedra
colocar o seu Espírito dentro de nós. Então, meus irmãos, todo crente obrigatoriamente ele tem que colocar no seu coração, se alimentar de coisas que vão transformar, vão fazer com que ele crie dentro dele um bom tesouro. Um bom tesouro e nunca um mau tesouro. E certamente, meus irmãos, se isto acontecer na vida do crente, aquilo que ele vai falar, que vai ser o transbordamento do que está cheio no seu coração, serão boas palavras, palavras de vida, palavras que certamente extravasarão graça. É isto que o Senhor Jesus quer dizer. Mas ele continua. E agora, interessante é que a partir de agora, o Senhor Jesus, do versículo 36 e 37, é como se ele tirasse os olhos dos fariseus e olhasse para nós. Na verdade, inicialmente, Jesus, quando começa essa sessão, ele tem em mente os fariseus mesmo. Por isso que ele faz essa expressão, raça de víboras, que nós já conhecemos antes em outras ocasiões, se referindo aos fariseus. Mas aqui, ele sai do particular, que é os fariseus, para o geral. É como se Jesus se dirigisse a todos nós, a cada um de nós individualmente, e ele faz isso no versículo 37. É como se de repente ele olhasse para o nada, quando tivesse uma câmera diante dele e ele estivesse falando para cada um de nós. Veja que ele agora diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras, aí é como se ele estivesse apontando para cada um de nós, como se ele estivesse olhando diretamente para mim, e não mais agora falando para os fariseus, mas para todos nós. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Toda palavra falada, irmãos, ela reflete o que está cheio no coração. Pode estar certo nisso. Isto nos mostra que as palavras elas têm importância crítica. Eu queria ler com vocês alguns textos. Abram em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Coisa interessante, o apóstolo está nos instruindo aqui, que nós tem determinadas coisas que elas são tão nojentas, elas são tão impuras, que não deveriam nem ser nomeadas, nem faladas entre nós. Conversação torpe é aquele tipo de conversa banal ou conversa picante. Ele diz que não deve. Nem palavras vãs ou chocarrices. E por aí ele vai falando. Outro texto, ainda nesse mesmo capítulo, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado até quando nós vamos contar uma história para alguém. Mesmo que aquilo que nós vamos contar ou repassar alguma coisa que ouvimos de alguém, será que vale a pena dizer aquelas palavras? Talvez não vale a pena dizer, melhor não falar. É isso que o apóstolo está aqui nos recomendando. Vejam Colossenses, um pouco mais na frente agora, capítulo 3, versículo 17. O apóstolo diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, o apóstolo está dizendo aqui que aquilo que eu vou falar, eu devo fazer isso em nome de Jesus. Então é muito sério. É muito sério mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 19.
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se as palavras elas são algo tão importante na nossa vida, não falemos com precipitação. É preferível muitas vezes ficar calado do que falar. Sejamos tardios em falar. Falemos apenas aquilo que de fato constrói, que edifica, que pode ser falado em qualquer lugar. Eu sei que há muitas pessoas que gostam muito de falar. E falam, não podem estar calados e dizem qualquer coisa. Isso é ruim. É preciso pedir a graça de Deus para que o Espírito Santo controle esse coração. Vejam Mateus, nós já estávamos em Mateus, né? No capítulo 5, voltando um pouco. Versículos 22 e depois o 37. No 22, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Simplesmente tolo. Cuidado com o que nós dizemos, e às vezes são coisas que parecem ser banais, mas não são. Versículo 37, ele diz: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os pecados da fala, irmãos, todos eles, mentira, fofoca, calúnia, falso testemunho, falar as coisas que você não tem certeza, que você não pode dizer, todos os pecados da fala, a Bíblia nos coloca no mesmo nível de pecados como prostituição, adultério, assassinato, está no mesmo nível, mas eles não são menores. Está sempre pronto a apontar com o dedo. Interessante que os erros dos outros, inclusive a dar a sua opinião com respeito a determinadas pessoas e coisas, às vezes sem ninguém pedir. E na maioria das vezes baseado apenas na sua leitura ou naquilo que está lá dentro do seu coração. Porque se no meu coração, se o meu coração está cheio de maldade, meus irmãos, as opiniões que eu vou ter das pessoas, elas serão influenciadas por aquilo que está dentro do meu coração. Mas essas pessoas não têm nenhum pudor em mentir. Mentem como se fosse uma coisa muito normal. Não tem nenhum pudor em falar mal dos outros, em dar as suas opiniões, mas são falsos moralistas, muitas vezes, no que concerne a pecados como adultério, prostituição e outros mais por aí. Mas esquecem que estão quebrando a lei de Deus noutros pecados que estão no mesmo nível desses. Os pecados da fala são tão pecados quanto esses outros. Eles não são diferentes. Jesus fala aqui de palavra frívola, pelas quais todos os homens prestarão contas diante de Deus. Na verdade, a ideia são palavras inúteis, palavras que podem ser consideradas irrelevantes, até podem ser consideradas irrelevantes, mas exceto por aquilo que elas
palavras revelam o que está no coração. Alguém pode dizer uma tolice com alguém, uma besteira com a pessoa. E alguém de fora pode olhar simplesmente para aquela palavra e dizer, mas isso aí é uma coisa tão simples, não quer dizer nada. Mas do coração, de onde proveio, de onde veio aquela palavra, isso não conta diante de Deus? Conta sim, conta. Pode ser que para alguém de fora aquela palavra tenha sido uma palavra muito simples, sem muita importância. Mas e a pessoa que falou? Ela falou como? Como aquilo veio do coração. E assim também, irmãos, é com respeito a Jesus. O que a pessoa diz sobre Jesus revela quem ela é. E ela será julgada de acordo com isto. Aquilo que nós falamos sobre Jesus revela o que está lá dentro do nosso coração. O homem certamente é salvo pela graça. Não há nenhuma dúvida disso. O homem é salvo pela graça e não pelas obras. Mas as palavras revelarão se ele é um crente ou não. Quando nós conversamos com alguém, nós que temos alguma experiência, pelas suas palavras, pela forma como aquela pessoa fala as coisas, ou se refere ao Senhor Jesus ou às coisas de Deus, ou se aquela pessoa está sempre falando das coisas de Deus ou não, podem revelar se aquela pessoa de fato é um crente ou não. Simplesmente pela conversa que nós temos com elas. É disso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Eu sei que um dos problemas sérios na vida do crente é a mentira. A mentira é um problema sério. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: deixai a mentira e falai cada um com os outros a verdade. Alguém me perguntou sobre isso, mas pastor, lendo esse texto aqui de Apocalipse, que diz que os mentirosos, todos os mentirosos, não têm parte no reino de Deus, pelo contrário, o lugar deles é o inferno, lá no fogo. Perguntou, mas pastor, quem é que não mente? Eu disse, veja, não é quem é que não mente, é quem é que não mentia. É diferente. João, ao escrever Apocalipse, e quando a Bíblia fala de mentirosos, ela está falando de pessoas que usam a mentira como prática. E isso também não quer dizer que eu posso mentir de vez em quando. Não. O crente não deve mentir nunca. Nunca. Por isso o apóstolo Paulo diz, deixai a mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E é por isso que Jesus, nós vemos aqui, se a sua palavra é sim, que ela seja sim. Se ela é não, que seja não. Nada mais além disso. Eu não preciso dizer, eu juro pela cova da minha mãe que isso é verdade de jeito nenhum. Ou ela é sim, ou ela é não. Porque o crente não pode mentir, meus irmãos. A mentira na vida do crente ela tem que ser abolida e deve ser abolida. Acabou. Um crente que mente ainda não entendeu o que é de fato ser crente. E assim, são muitas outras coisas que nós fazemos e pecados que cometemos através da nossa fala. Temos que ter muito cuidado. O que o Senhor Jesus está nos instruindo aqui é que nós poderemos ser pessoas que falamos aquilo que constrói, que edifica. Mas isto, irmãos, tem que fazer parte de nós. Isto não é uma coisa mais ou menos assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As pessoas que falam de maneira hipócrita, sem que aquilo saia de dentro delas, façam parte delas, sem que aquilo faça parte delas, essas pessoas, logo, mais na frente, elas vão se denunciar. E todo aquele falso moralismo que elas tentam apresentar nessas palavras vai cair por terra. Eu não estou falando aqui de pieguice, não. Eu não estou dizendo aqui que você já deve falar assim. Não estou falando disto. Ou daqueles chavões evangélicos
pessoas que tudo que diz alguma coisa a respeito de Deus, ou um chavão evangélico, eu não estou falando disto. Eu estou falando de coisas que edificam. Eu estou falando de verdades que são eternas e que estão dentro de nós, e essas verdades saem. E elas vão fazer a diferença lá fora. E você vai ser aquilo em qualquer lugar, porque você está falando do que é próprio para você. Você não precisa se esforçar. Você não precisa ter cuidado. Vou ter cuidado, certo? Não vou dizer alguma besteira. Não, porque essas verdades já estão dentro de você. Você não vai dizer nada diferente daquilo que está dentro de você. É disso que eu estou falando. Porque há muitos crentes que têm dois tipos de vida. Uma na igreja e outra lá fora. Lá fora ele fala muito palavrão, ele diz muitas coisas. Ele tem uma outra conversação com as pessoas. Mas na igreja, quando ele chega, ele procura se policiar. Que é para de repente, num tropeço, ele não usar a mesma linguagem que ele usa lá fora, usar no ambiente da igreja, ou com os irmãos. Não estou falando disso. Isso é hipocrisia, o Senhor repudia completamente. Eu estou falando que nós devemos cultivar essas verdades no nosso coração. Tem que ser coisas boas, como o Senhor Jesus disse, do bom tesouro tira coisas boas que nós vamos acumulando e guardando-as no nosso coração, porque quando nós falamos é o que vai sair. Não temos que nos preocupar com nada disso. Meus irmãos, se você guarda no seu coração, olha o que eu estou dizendo, ódio, mágoa, ressentimento, amargura, inveja, ciúmes e muitas coisas que vão por aí nessa área, se estas coisas você vai guardando-as no seu coração, quando você falar, é isso que vai sair. Você pode até enganar alguns por algum tempo, tentando dar um ar de piedade nas suas palavras. Mas quando de repente vai surgir a oportunidade que você vem e bota para fora aquilo que está lá dentro do seu coração. É isso que eu estou falando e é isso que eu gostaria que vocês corrigissem. Se porventura é assim que tem acontecido na vida de vocês, é o momento de refletir, e de mudar, e de corrigir. Falar mal dos irmãos, nem pensar. E se porventura falarmos, porque nós falhamos muitas vezes, temos que pedir perdão ao Senhor e nos comprometemos com Ele a que não vamos fazer mais e pedimos, Senhor, ajuda-me a que eu não fale. Há um salmo, é o 41 ou 141, que o salmista diz, põe guarda a minha boca. Eu tenho que orar e pedir, Senhor, põe um guarda na minha boca para não me deixar falar coisas que não constroem, coisas que não edificam, coisas que muitas vezes, pelo contrário, matam outras pessoas. É isso que nós muitas vezes fazemos com a nossa língua. Que, meus irmãos, o nosso coração se encha do amor de Deus, das verdades do Senhor, da vida de Cristo, do exemplo dele, das verdades bíblicas. Porque quando nós falarmos, é disso que vai sair. É bom a gente conversar. Por que é que o crente ele não tem, o verdadeiro crente, né? Ele não procura amizades fora do meio evangélico, fora da igreja. Porque a conversa com as pessoas do mundo já não tem mais nada em comum com ele. Você vai conversar com uma pessoa do mundo e você diz, essa conversa não dá. Não tem mais nada em comum comigo. E você se sente mal, você tem que sair muitas vezes. Porque a pessoa vai falar de coisas que não tem nada a ver. Vai falar de coisas fúteis. O crente é bom que ele cultive amizades com outros crentes, porque eles, quando se encontram, falam das verdades de Deus. Fala das bênçãos, daquilo que Deus tem feito na vida deles. Compartilham as bênçãos do Senhor e por aí vai. Isto, meus irmãos, é encher o coração
do bom tesouro. Criando um bom tesouro dentro de nós, para que quando sair, saiam coisas boas tiradas desse bom tesouro. E como nós falamos, esse bom tesouro nós levamos para todo lugar onde nós vamos, onde quer que estejamos. É de lá que nós vamos tirar as boas coisas para falarmos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor.